Olá! Veja agora o que vai acontecer na sua novelinha. Spoiler, resumo completo e muito mais em primeira mão. Se você for novo aqui, que seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever para receber todas as notificações e também de deixar o seu like. Vamos agora saber todas as emoções do próximo capítulo de Quando Me Apaixono, porque eu te garanto que está cada vez mais imperdível. E também quero saber de vocês, qual seria a melhor novela para substituir Quando Me Apaixono? Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários e vamos ficar na torcida. Gente, o capítulo começa que Josefina arrecada fundos. Roberta tem instruções da mamãe e Augusto. Matilde vai ter uma surpresa. Priscila quer comemorar o retorno ao antigo namorado com uma grande taça de vinho. Alisson e Aníbal têm um ótimo passeio romântico pelo vale ao redor da fazenda e flertam enquanto Aníbal diz a ela como Augusto é o pai caloteiro e ela aconselha seus direitos de fazer exigências a ele, mas Aníbal quer ficar longe desse pai canalha. O velório continua com música triste e vizinhos questionando que não podem acreditar na vida de Ezequiel, que parecia tão doce com a esposa, filhos e com mais motivos do que a maioria para saudar cada dia com gratidão. Em vez disso, resultou em ele amarrar sua corda com um laço no pescoço e morrer. Regina avisa a Roberta que o almoço está pronto para eles, enquanto Roberta desce as escadas com seu pacote de presente, dizendo que tem um presente para Selena, que está esperando no carro do lado de fora. Ela está de volta. Roberta, emburrada, entrega o dinheiro amarrado ao laço para a mamãe e Josefina diz que não esqueça que preciso de você e que a amo. Roberta zomba enquanto puxa seu corpo para fora das garras de Josefina. O psiquiatra astutamente observa que Roberta não parece gostar dela, mas quando Josefina lhe diz que ela é sua filha verdadeira e não Renata como todo mundo pensa, e conta que é ela que vai lhe dar o dinheiro que precisa, ele decide então que é melhor ser aliado do que ser alienado dela. Regina dá uma grande guinada muito estranha quando Panchita revela o avistamento de Josefina do lado de fora da mansão Monte Rubio. Ela consegue alguns detalhes sobre o que diz Panchita, que até pensava que foi uma visão que não poderia ser. Mas ela viu no carro e então viu Roberta se aproximar dela e lhe entregar uma caixa com um marco. Roberta olha de soalheio, enquanto Regina interrompe a conversa quando Roberta volta e quer saber do que estão falando. Regina de imediato finge que é sobre o almoço e Panchita sai rapidamente recebendo uma sugestão de silêncio. Augusto então manda uma mensagem para Roberta que agora é o momento de ligar para a irmã e contar sobre a sua maldição, a história de Ezequiel. Roberta então está com o celular na mesa do almoço e sai da sala para então levar o seu recado. Gonçalo consegue a dissonância, mas pergunta francamente se há algo errado, o que Regina nega. Quero muito que Gonçalo volte a ocupar seu corpo, porque ele está muito lento. Mas também é compreensível, né? Renata está confortando Alzira e atende a ligação. Roberta liga com estranha afirmação de que está com algo horrorizado para contar. Este desgraçado está morto quando ele ainda não respondeu por se aproveitar de sua santa virgem e a forçou a ter relações com ela. Renata fica tão surpresa que deixa escapar para um Jerônimo e Alzira chocadas e um então Agosto sorridente, que é Augusto que está por trás de tudo isso. Então, Roberta grita que ele então abusou dela. Renata, então surpresa, repete as mesmas palavras. Ezequiel abusou de você? Opa, Augusto ainda tem poderes sobre ela. Roberta então dá a conta jogada de toda inocente, mas com um pouco embriagada na festa do verão passado, voltando à cruz do desamor de Augusto. Alzira também se lembra da festa em que viu Ezequiel sair com uma sensual mulher, tal supostamente a Roberta. Então ela se lembra do fato de que Ezequiel não voltou para casa até muito tarde. Então ela diz, não acredito que ele abusou da irmã de Renata. Roberta, do outro lado da linha, para de rir o suficiente para reclamar ao telefone que estava com vergonha de dizer toda a verdade. Ela não queria causar mais problemas com Renata e Augusto, já que ela era tão gentil e prestativo com eles, e ela sabia que Augusto tinha tanta confiança em seu empresário chamado Ezequiel. É por isso que na primeira hora da manhã seguinte, ela partiu para retornar à cidade do México. Renata então duvida da indignidade que isso possa acontecer, enquanto Augusto agora espera preciosamente ao seu lado. Ela fala para Roberta, vamos esclarecer tudo isso. Ela não consegue acreditar em sua irmã.
Roberta ri de novo, gozando e dizendo: tudo bem, Renata, não acreditou em mim, mas pelo menos plantei a semente da dúvida na minha irmã babaca. Augusto então diz que não pode acreditar que Ezequiel o desgraçou. Renata diz que a irmã conta tantas mentiras que também não pode acreditar que tudo isso seja verdade. Augusto então sugere que sua garganta fosse outra razão para que Ezequiel querer então se matar. Eles discutem então sobre quem poderia ser o que Ezequiel pretendia. Talvez seus amigos pudessem verificar se o que ele contou a alguém é verdade ou mentira para ver se bate com a história então de Roberta. Então é neste momento que Augusto diz que talvez Lázaro saiba de algo. Renata insiste que vá ver o que está acontecendo com Alzira agora. Ela então decola e Augusto está bem atrás dela com aquele sorriso de sempre presente. Roberta ri de novo, gozando e dizendo: tudo bem, Renata, você não acreditou em mim, mas pelo menos plantei a semente da dúvida. Jerônimo alcança então Alzira, que está contando que Ezequiel não voltou para casa naquela noite. Mas Jerônimo aconselha que Roberta mente muito e talvez ela não deva ser acreditada agora. Alzira então está fora de combate e vai embora. Ela pede então para que ninguém se aproxime dela. Augusto de imediato finge remorso e responsabilidade desde que fez Ezequiel levar Roberta para casa. Lá dentro, Lázaro está confortando o pequeno Panchito, o filho do casal. Ele promete que não é seu papai, mas estará lá para aconselhá-lo se for preciso, e se precisar de alguém como pai, ele cuidará dele e de sua irmãzinha e também de sua mãe, se ela permitir. Panchito diz que sabe muito bem que ele e seu pai eram praticamente irmãos. Eu o amava, somos amigos desde menino, fala então Lázaro. Quando Alzira irrompe então com a fúria de uma fúria. Isso acabou, ela grita. Ela quer que a cerimônia acabe e que todos vão embora. Ela grita que ele é o pior dos homens, quando Panchito protesta, então protegendo seu papai. Mais uma vez, com a falta de bom senso e sensibilidade de uma mulher obtuda. Então ela denuncia que Ezequiel, na frente de seu filho e de todos os vizinhos, ela o chama de nojento. Ele era um homem que não valia a pena. Lázaro então sabiamente cobre os ouvidos do filho e diz para não dar ouvidos a ela que ela está realmente chateada e cheia de dor. Então ela não sabe o que está dizendo. Seu pai era um bom homem e um homem leal, um homem valente. Não, ele não era, ela grita. Ela joga flores ao redor, batendo no caixão com flores, explodindo enquanto a multidão assombrada observa. Ela então até levanta uma daquelas coroas de cavalos gigantes. Deve ter sido muito divertido então eles gravarem essa cena. Porém a cena transmitida é muito triste. Alzira então desaba. Ela espalha seu veneno primeiro para sua filha, conversando com Ezequiel, mas dizendo: eu te odeio, bem no berço do bebê, quando Matilde e Karina, que não conseguem imaginar porque ela está tendo aquele acesso de raiva, entram então e impede que gritem com ela que eu odeio com a criança inocente. Ela quer que todos vão embora. Embora Matilde queira ficar com ela, Karina sabiamente pega a bebê Luz. Depois Matilde pega a sacola de fralda e as duas deixam então uma furiosa Alzira sozinha em seu quarto. Por outro lado, Inês está satisfeita com o sucesso de sua nova fundação. Ao perguntar a Regina o porquê da carinha comprida, Regina começa a contar da cena ruim com Roberta relatada por Panchita, dizendo que viu Josefina, que estranho. Bom, Josefina e Branca discutem negócios de importação. Roberta pode bagunçar ainda mais o negócio se estiver por dentro. Branca então explica como elas precisam trazer alguém que possa então passar por um cliente e então poder fazer com que elas possam então ter uma solução sobre seus problemas. Voltando a falar sobre Inês, Inês diz ter sido criada por Josefina tornou Roberta uma péssima pessoa. Regina parece furiosa que Roberta seja acusada. Ela está mudando, insiste. Inês diz que mudanças como essas não acontecem de uma noite para um dia. Regina fica então pensando e perguntando se Josefina... É neste momento que Inês fala que se fosse Renata, eu diria absolutamente que sim, talvez sim. Mas sendo Roberta, bom, ela é algo distinto. Então elas decidem então fazer uma chamada para o asilo para saber se alguém fugiu de lá. Na cozinha do centro, a mamãe então do bebê está puxando Constância ainda mais com a forma de como o bebê chorou a noite toda e ela não está podendo fazer nada porque está mega cansada. Ela não tem dinheiro. Constância então pensa que precisa de um médico, mas então a mamãe se recusa a ser levada.
Ela puxa os cordões de coração de Constância, deixando-os a arrulhar e mexer do tosso bebê que ela é. Constância definitivamente está apaixonada por essa criança, talvez porque ela nunca foi mãe, e então ao ver uma criança sob seu domínio, ela pode se sentir um pouco mãe. César aparece na cozinha para apresentar a Julieta para Constância. Ele explica que ela é namorada de Matias e Julieta cobra dizendo assim: você sabe, quando César e Adriana se envolveram como noivos, conheci Matias. Então Constância parece entender o jogo. Então, de volta ao Jardim das Loucas, Branca quer ainda pegar a Daniela, que a atraiu. Ops, Daniel. Bom, como eles ficam tristes se a filha real ficar de pé e seu dinheiro for descoberto, então o diretor vai exigir mais dinheiro. Mas como? Vamos conseguir esse dinheiro se Roberta não estiver do nosso lado. Josefina então articula uma fuga com o dinheiro que está para entrar nos negócios. Bom, mas a maior preocupação é com as reclamações de que alguém ligou em nome de Regina Soberon Monterrubio e queria garantir que Josefina não estava fugindo do asilo recentemente. Isso poderia estragar nosso disfarce. Então Malefina está tão enjoada que até está horrível quando descobre então que a Regina está na sua cola. Sua vingança é mais certa. Ela deve estar preocupada com a máquina branca, seja mais do que ela esperava. Então Josefina tem um plano e tem que agir o mais rápido possível. Vamos voltar a falar sobre Inês novamente, que confirmou com um doutor que Josefina com certeza está no asilo da prisão. Então Regina estupidamente conclui então que Conchita viu mal. Esse reviravolta é interrompido com Julieta e Constância trazendo César ainda bronzeado e ele anuncia o grande momento da inauguração do restaurante. Regina avisa que infelizmente não pode ir, pois ela e Gonçalo têm casamento e lua de mel e estarão fora nesse tempo. César então recebe uma mensagem telefônica do consultório de seu médico que quer vê-lo no dia seguinte às 10 da manhã. Ele diz que tem que trabalhar para os preparativos e estará ocupado no seu grande dia da inauguração e outros grandes planos também. Adriana aparentemente recebe a má notícia de que o tumor de César cresceu. Matias pergunta se ele se deu mal, então ela abraça Matias enquanto eles questionam por que os bons homens jovens morrem. Por outro lado, Honório casualmente menciona a Germano que Gonçalo está grato por ele ter protegido Roberta para fazê-la se sentir bem na empresa. Alemão, sem compromisso, diz que estava tentando fazê-la se sentir melhor e não significa mais do que isso. Jerônimo e Renato estão falando sobre Roberta ser uma mentirosa. Jerônimo detalha que ela mentiu sobre o caso que não teve com ele e também com seu irmão sobre o bebê. Agora, sobre o que Ezequiel fez ou não fez, Jerônimo de repente se lembra de que Selena disse que não só Roberta estava mentindo para Renata sobre ter relações com Jerônimo, mas ela realmente estava tendo um caso com Augusto, quando ele ainda era noivo de Renata. Então ele pensa melhor antes de dizer a verdade à crente Renata que Augusto provavelmente está por trás das confissões repetidas de sua irmã. Mas Jerônimo prefere dizer que provavelmente é Ezequiel, mas ele prefere não falar sobre isso agora, pois acha que ainda não é seu momento. Seu momento de descrição é recompensado por Renata confiar mais nele e pedir-lhe para falar com o Super Lázaro para confirmar se Ezequiel lhe contou algo sobre essa suposta violação de sua irmã. Talvez Renata esteja menos do que convencida. Jerônimo casualmente concorda em falar com Lázaro por ela. O silêncio serve bem aqui e ele se equivocou da defesa renovada de Augusto por Renata. Augusto dirige e fala em seu telefone que ele quer Linares fora de seu caminho e algo covarde está planejando para receber todo o dinheiro de volta. Com quem, exceto Melésio, ele poderia estar falando. Então Roberta ainda não está encarregada de sequestros e execuções. Por sua vez, Alisson e Aníbal ficam presos no carro a caminho de casa. Eles determinam que os limpadores de para-brisa funcionam de forma que não seja bateria e ri então de sua situação de estar no meio do nada e sem gasolina. Jerônimo e Renata continuam conversando que é importante para ela verificar se Roberta está mentindo como sempre fez antes, ou se há na verdade absoluta nessa afirmação de que ela foi violentada por Ezequiel. Enquanto isso, Priscila e Miss Charlie voltam de sua pequena turnê. Renata e Jerônimo cumprimentam então cordialmente Priscila. Priscila fica feliz em ver a linda fazenda que Renata considera tão bonita.
Então estão todos provando um bom vinho e Jerônimo e Renata decidem que querem também. Quando Carlos manca para pegar o vinho, Jerônimo sarcasticamente diz: "Obrigado, meu Charlie." Alisson sinaliza para um carro amigável na estrada de terra, mas Augusto parece implorado para que Alisson inocente para ajudá-los. Eles estavam visitando os campos e ficou sem gasolina. "Aníbal, o que você está fazendo com esse carro?" pergunta Augusto acusadosamente. "Você conhece esse homem?" Alisson está surpresa. "Sim, esse é Augusto." "Você quer dizer seu pai? Onde você conseguiu esse carro?" Então, o casal inocente fala de A Bonita. Augusto então tem a habilidade de fazer alguém totalmente inocente se sentir culpado. Então eles murmuram: "Sim, Renata sabe que estamos aqui. Estamos de carro porque todo mundo foi ao velório." Jerônimo e Renata pedem licença. Essa parte é amanhã para o casamento de seu papai e de Regina, e ela estará partindo logo em seguida para juntar-se a eles na cidade do México. Mais provocações surgem sobre o nome de Charlie. Priscila, agindo como se fossem seus pares, diz que estão encantada com um casal tão lindo e apaixonado quanto Jerônimo e Renata. No momento em que ela está flertando a todo vapor, a turma do funeral, incluindo Matilde e Manuela, e a bebê Luz carregada por Karine e Lázaro e carregando também Conchito com Matilde, aparece e entram na sala. Na confusão, Carlos apresenta a todos, incluindo a última namorada, Matilde. Priscila suspira abertamente: "Você não me disse que tinha uma namorada, Miss Charlie?" Matilde avança até o rosto bonito e diz: "Não só sou sua namorada, como também somos noivos e estamos prestes a se casar." Em um quarto, Karine e Lázaro conversam enquanto acomodam as crianças adormecidas. Karine está muito bem e Matilde se adiantou que Priscila é muito bonita, bonita até demais. Lázaro não se preocupa quando ela pergunta sobre a opinião dele sobre a traição de Roberta e diz que Ezequiel dormiu com ela, ou melhor, violentou. "Você sabia?" pergunta Karina surpresa. Lázaro diz que sim, ele contou a ele, mas tem certeza de que não foi uma violação, mas sim uma sedução mútua. Augusto faz uma barganha do diabo. Ele tem certeza que Renata quer o carro dela de volta. "Eu vou te levar agora e volto com gasolina amanhã para pegar esse carro de volta para Linares." Ele olha para os jovens e lambe os lábios protuberantes, se perguntando se eles alguma vez cortou a própria língua fazendo isso. Ele tem mais planos malignos no ar do que malabaristas de circo em bolas de tênis. Por outro lado, Roberta fala com Germano sobre sua relação de trabalho, que Germano assume suas próprias mãos e enquanto ela pressiona o peito contra o peito, ele diz que suas intenções originais mudaram e que mudou pergunta a Roberta de outra forma tímida. "Eu quero estar mais perto de você", ele sussurra. Ele agora está encantado com ela e dá um grande beijo em seus lábios prontos. Então essas são as emoções dos... Augusto atira para todo lado seu ódio. Ele humilha Alzira e fica a ponto de matar o filho por descobrir que ele está namorando com uma criada. E muito pior, uma criada da Fazenda Bonita. Qual seria o final mais legal e apropriado para o nosso vilão Augusto? Preso igual Pedro Medina em O Que a Vida Me Roubou? Ou a morte dele já era o suficiente? Deixem sua opinião aqui nos comentários, isso nos ajuda e nos motiva a trazer novos conteúdos para vocês. Então é isso, vamos agora saber tudo que vem por aí por completo. O grupo de A Bonita está curtindo o momento. Alzira sorridente, segurando Luz, desinteressada, juntou-se a Manuela, Alisson, Matilde, Karine e Lázaro para discutir então o casamento repentino de Jerônimo e de Renata. Alisson acha que deveria haver uma lua de mel, mas tudo acontece tão rápido que não há tempo. Então está de volta ao trabalho. Alzira vai falar então com Augusto sobre sua promessa de continuar com os salários de Ezequiel. Alisson então se oferece para ir junto, para assim ela também poder ver Aníbal. Para quem não sabe, enquanto encontrar o corpo então de Ezequiel, para consolar então Alzira, Augusto deu de bom então o bom mocinho. Ele ofereceu então permanecer com os salários de Ezequiel para então poder manter Alzira e seus filhos. Mas na hora do pega para capar, algo terrível acontece. Então vamos continuar aqui para que vocês possam saber juntos comigo tudo que vem por aí. Augusto decidiu então dar aulas de esgrimas para o filho. Aníbal começa a usar máscara, aparentemente muito ruim para ele. Então Augusto não precisa de um.
A lição não dura muito. Augusto mostra a ele como segurar a espada. Eles se enfrentam, então Augusto quase faz um Z na barriga de Aníbal. Alzira expressa então seu apreço pelo apoio de Lázaro e Carina enquanto a acompanham. Alisson e a bebê Luz vão até o carro que Lázaro emprestou para usar uma visita de Augusto. Bom, boas notícias correm rápido, mas não Augusto, porque Augusto não parece nada feliz com nada. Mesmo quando tudo está bem, ele sempre está com sua cara fechada. Bom, droga, não é um excelente momento mais propício para Alzira chegar pedindo dinheiro, mas ele segue carregando então Luz com ela, deixando então Alisson livre para se misturar com Aníbal por alguns segundos que está praticando com suas espadas. Eles conversam amigavelmente sobre seu trabalho como babá de Luz. Ele não achava que a vovó queria que ela visse, mas ela garante que está tudo bem, já que veio com a Alzira e com um bebê que faz parte do trabalho dela. Então, Aníbal, brincando, espera que a Alzira venha com mais frequência à Fazenda Cruz do Desamor e ela também, então eles se beijam. Como observamos, Augusto está de muito mau humor. Então a Alzira bate na porta. Posso? O que você está fazendo aqui no meu escritório? Fala então Augusto, muito alterado. Perdão, senhor Augusto. Me disseram que você estava aqui e que eu poderia entrar para procurá-lo. Então ele fecha a cara mais uma vez. Não gosto de interrupções e muito menos de pessoas que não trabalham para mim. Não, eu não queria incomodar você. Vim porque você me disse que eu poderia vir no dia do pagamento para receber o salário de Ezequiel. Então ele fala, eu não posso acreditar. Fala então Augusto transtornado. Volte outro dia. Não basta estender a mão para pedir dinheiro, já enche então a porta? Sem abaixar a cabeça, Alzira então diz, repito, eu estou aqui porque você sugeriu. Augusto, então muito mal criado, diz, bem, agora eu sugiro que você volte outro dia e que você espere lá fora até que eu decida recebê-la. Fala ele então no tom de humilhação. Alzira então sente na pele a dor da perda e da necessidade, chorando diz, não se preocupe, senhor Augusto, isso não será necessário, não vou voltar a incomodar você. E sai com tudo. Então ele diz, acontece que a idiota tem orgulho. Esse foi o spoiler de hoje. Espero que tenham gostado. Se tiver dicas e sugestões ou curiosidade de sua novela, deixe aqui abaixo em comentários e te aguardo nos nossos próximos vídeos.